Então, bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais um domingo, uma semana que se inicia. A sua graça nos acompanhou, né? E a sua misericórdia também. E hoje nós, então, podemos estar reunidos, celebrando o culto ao nosso Deus. Nós vamos começar cantando o hino de número 84, do Voz de Melodia. 84, ao Deus de amor e de imensa bondade. Tá ligado aqui, pastor? Não, né? Eu acho que não. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excesso prazer. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a direção para este momento. Vamos orar. Nosso Deus, nós chegamos diante do Senhor em oração, agradecidos, Pai, pelo sustento da vida, pela a liberdade também que temos em Cristo, o acesso que temos ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a desfrutar das bênçãos que temos de conhecer mais o Senhor, de nos aprofundar, ó Deus, na graça e no conhecimento de Cristo. Muito obrigado pela chegada dos irmãos também. O Senhor abençoe cada um presente, os que estão à distância também, assistindo essa programação. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, e nos leve à mudança, a sermos conformados à imagem do Teu Filho. Muito obrigado por essa manhã, nos dirige, ó Deus, nos abençoa, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Número 87. 87, vamos cantar agora sobre a graça de Deus.
perdido me achou, estando cego me fez ver, da morte me salvou. A graça me fez enfim temer, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora que me achou. Mil lutas, laços, tentações caíram sobre mim. Só Deus graça me valeu, será para sempre assim. E quando a eternidade eu for, fugindo com a luz, a graça excelsa contarei, o amor do meu Jesus. Amém. Número 88, só virar a página, ou na mesma página, não sei. A diagramação aí do seminário, mas 88, graça de Deus. Vamos cantar a primeira e a terceira dessa, tá? Graça de Deus, infinito amor, graça que excede todo meu mal, pelo sofrer amarga dor, prova me deu desse amor leal. Graça, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Graça, graça, graça maior que o pecado meu. Quão insondável amor de Deus, graça que salva todo que crê. Louvo a graça que vem do céu, preciosa graça que traz prazer. Graça, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Graça, graça, graça maior que o pecado meu. Amém. Vamos fazer uma leitura nesse momento. Ainda tem mais. A leitura no livro de Filipenses, o livro que nós estamos meditando nesses últimos meses. Filipenses, nós vamos ler os versos
capítulo 2, de 1 a 11, tá? Filipenses 2, de 1 a 11. É também uma parte de um hino, né? Essa passagem. E nós iremos ler Filipenses 2, de 1 a 11, que diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus nos auxilie, na aplicação da sua palavra, em termos, esse mesmo sentimento de Cristo. Vamos fazer nesse momento uma oração, agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor, nós louvamos a Ti por preservar a Tua palavra. Obrigado a Deus por nos ajudar a enxergá-la, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para o conhecimento do Evangelho, a glória de Cristo. E te louvamos, a Deus, pelas exortações, pelos mandamentos, pelo consolo que achamos nela e por todas as promessas. Promessas essas acessíveis aos que estão em Cristo. Nos ajude, nos oriente, a Deus, a praticá-la durante esse dia, durante a nossa vida. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar ali, Alessandra, pode ir lá. Deixa eu só dar aqui os avisos antes de passarmos aqui para o nosso último hino. Hoje, às 18 horas, a nossa reunião ela será online pelo Google Meet, tá? Os irmãos têm o acesso, os que estão em casa e não têm, gostaria de ter. Me manda aí uma mensagem. Não tem nenhuma informação aqui, mas pode mandar no chat, tá? Eu quero e a gente passa para você. Na quarta-feira, a nossa reunião de oração também será o mesmo modelo, tá? Possivelmente também as demais reuniões desse mês. A gente vai estar saindo para férias na terça. Nós iríamos amanhã, mas temos que arrumar algumas coisas, né? E tenho que achar um documento, tá? Os irmãos me lembram aí, em oração, tá? Eu vou ter que revirar ainda mais. Está uma bagunça ali no meu escritório, né? Vai ficar ainda mais bagunçado, porque eu preciso de um documento para levar lá para o banco, né, amanhã, nessa situação da abertura de conta. Tá? E é justamente um documento, né, que diz respeito ao aniversário da igreja, né? Então, hoje nós, pela parte da tarde, estaremos celebrando e louvando ao Senhor pelos 28 anos do aniversário da igreja, né? E o documento está relacionado aí à reunião, né, de abertura aí da igreja, uma ata específica, e eu creio que deve estar ali naqueles materiais. Tá? Então, lembra dos irmãos também que estão padecendo, né, estão em recuperação, aqueles que estão sofrendo de uma forma ou outra, coloque nas suas orações. E nós agradecemos também ao Senhor pela vinda aí da Reginalda,
nessa manhã, uma surpresa interessante. Fiquei olhando ali se era ela mesmo, pedi ajuda do pessoal, né? Tem alguém ali no Uber, será que é mesmo? Confirmaram, né? Ela está presente. A Larissa e as crianças, a gente teve não um debate, né, mas um modo de chegar a um consenso em como eles poderiam vir, né? Graças a Deus eles conseguiram. Então ela disse, eu quero ver os meus irmãos, né? Eu vou estar viajando, vou passar um tempo fora e a gente quer ver eles, né? E as crianças também deram força, né, ao argumento, e aí então eles puderam chegar nessa manhã também. E agradecer aos amados que também fizeram o esforço de estar nessa manhã conosco. Tá, então, só lembrando também, a gente não teve, mas essa semana foi o aniversário do irmão Antônio. Eu creio que os irmãos individualmente mandaram as felicitações, né? E eu queria, mais uma vez aqui, reforçar, viu, que é 70 anos que ele faz, né? Então, Deus abençoe Antônio, se estiver ouvindo aí, tá, né? Que a Rita está online aqui. Deus continue te dando saúde, te dando disposição para servir a Ele. E parabéns. Algum outro aviso ou lembrança? Eu mandei uma foto ontem para os irmãos daquela igreja lá no Acre, né? Então, algumas das igrejas, elas estão naquela área de risco de alagação, e aquela igreja específica que eu mandei é do pastor Marcílio. O pastor Marcílio é o pai do Davi, aquele bebezinho que eles perderam, né, no ano passado, e a bênção é que eles estão esperando um filho, né, esse ano. Graças a Deus, Deus abençoou. Mas ore pelos irmãos ali, tá? Então, a água entrou praticamente na igreja. Se vocês puderam ver a foto ali, está quase metade do muro, né? E lembra dos irmãos ali. Eu não sei como é a realidade da casa ser invadida pela água, né? De ter que subir geladeira, móveis, roupa. Eu não sei como se dá isso, nem se eles conseguem dormir, tá? Mas se coloque na situação, né, na posição deles, no lugar, e clame ao Senhor diante dessas situações, tá bom? E vamos continuar aí orando uns pelos outros. O próximo hino é o 89, a Maravilhosa Graça. A gente cantou Graça de Deus agora há pouco, né? Agora, Maravilhosa Graça. Graça. Precisamos, né? Primeira e terceira estrofe. Ok. Antônio foi visitar o pai. Então, lembra do seu Jaime, né? Vamos lembrar deles. Primeira e terceira estrofe, a Maravilhosa Graça. E aí a gente vai para a nossa meditação. Vamos cantar as três, e aí a gente faz um intervalo aí, uma pausa da segunda para a terceira, tá? Para a gente respirar. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, homem de convenção, pois alivia minha alma e vive em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça tão maravilhosa era de Jesus, ao firmamento e sempre é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece em glória. Maravilhosa graça, traz vida plena,
por Cristo perdoado, vou a moção real. Sou livre do meu fardo, gozo de Deus agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Essa tão maravilhosa é a de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória me dá. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma o pecador falar, por sua verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Essa tão maravilhosa é de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória me dá. Amém. Obrigado. Já desligou. Olha, já queimou. Já queimou. Pronto. Irmãos, vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias para a carta de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos aí meditar nos versos de 21 a 23, tá? A saudação é a última parte desse período em que nós realizamos, né, esses sermões sequenciais de Filipenses. E pela graça do Senhor, então, nós chegamos na parte final do livro e vamos agora meditar porque essa saudação, né, tem importância para nós ainda hoje. Vamos ler Filipenses 4, 21 a 23, que ele diz assim: cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Nesse último sermão, eu queria passar nesses cumprimentos para ter um entendimento com os irmãos aqui, porque ele tem alguns ensinamentos importantes para os crentes, para a igreja do Senhor Jesus. E aí, antes de ele expressar isso, né, ele, no verso 20, deu a doxologia, né? Ele encerra a carta expressando adoração a Deus Pai. E aí, nos versos de 21 a 23, ele vai expor um quadro da igreja, e ao mesmo tempo que ele expõe esse quadro, ele vai dar saudação, ele vai cumprimentar os irmãos
e há alguns elementos importantes, né, dentro dessa saudação que nós precisamos meditar nesta manhã. Tá? Então, o primeiro deles, tá, nos versos 21 e 22, ele nos leva a enxergar a comunhão na igreja do Senhor. Então, essa parte de encerramento, ele vai considerar principalmente, né, os cumprimentos das igrejas, e ele vai mostrar como esses irmãos eram importantes na comunhão e principalmente na questão da divulgação, né, da propagação do evangelho. Vocês notam que há pelo menos 3 grupos aqui que ele menciona nos versos 21 a 23. Né? Então, o primeiro grupo ele fala cada um dos santos, né, ou todos os santos que estão em Cristo. É possivelmente todos aqueles irmãos de Filipos, ou todos aqueles irmãos que iriam ler essa carta, né, é uma referência aos crentes. Ele também fala os irmãos que estão comigo. Então havia um grupo, né, de cooperadores, poderia incluir aqui Lucas, né, que sempre estava com Paulo, Epafrodito, que chegou a estar com Paulo, e outros irmãos que ele tinha algum acesso. E aí o terceiro grupo que ele vai mencionar dos santos é os da casa de César. Então havia lá no palácio do imperador pessoas também que faziam parte da igreja do Senhor e que cumprimentavam, né, os filipenses, né, mandavam suas saudações àqueles irmãos. Tá? Então a percepção aqui é que havia igrejas locais. Ele mostra, né, geograficamente, Paulo estando em Roma e Filipos em outra localidade, que havia a preocupação daqueles irmãos, e aquelas igrejas locais, tenta voltar um pouco no tempo, elas não tinham o mesmo tipo de edifício que nós temos hoje. Então, no início, né, da história da igreja, os irmãos eles tinham um lugar para se reunir, e geralmente eram casas. Algum irmão que tinha uma casa com maior espaço, ou com um terreno que podia comportar outras pessoas, ele cedia sua casa, e ali então começavam reuniões. Né? Então, a igreja de Filipos possivelmente se encontrava numa dessas localidades, né? A igreja de Roma também, mas o certo é que havia uma localidade, havia uma região, né, ou geograficamente, um local onde esses irmãos se encontravam, se reuniam, né, e dessa forma acontecia suas reuniões, e a igreja local ela funcionava. Tá? Então, a importância aqui é que ativamente aqueles irmãos estavam reunidos e unidos. Tá? Havia uma unidade no corpo de Cristo. Mesmo em regiões diferentes, tá? Mesmo em países diferentes, Paulo em Roma e Filipos em outra região, havia um interesse daqueles irmãos. Tá? Então, eles enviavam essas saudações, demonstrando basicamente uma preocupação uns pelos outros, né? Um querer, né? Um desejo de bem-estar, e dessa forma, então, você percebe que dentro da realidade cristã, o apóstolo ele nos leva a enxergar que não há, vamos dizer, uma distância geográfica que faça uma separação de irmãos em Cristo. Se você um dia visitar, sei lá, um outro país, os Estados Unidos ou a Inglaterra, e ir numa igreja cristã, possivelmente você vai ter e perceber essa união, né? Esse carinho, esse elo que Cristo faz, né? Independente da língua, independente de regiões ou de situações em que nós vamos nos encontrar. Então, a ideia é que há uma unidade dentro do corpo, e essa unidade
é além, né, das barreiras, além da geografia. Quando ele cita também essas saudações, ele dá uma descrição dos cristãos. Tá? Então, ele vai expressar quem são os cristãos, né? Ou numa pergunta melhor formulada, o que é um cristão? Nessa saudação, assim como no início, né, nos cumprimentos da carta, no prefácio, ele coloca os cristãos, né, ou responde à pergunta, né, o que é um cristão, chamando eles de santos. Então, crentes, né, ou um cristão é alguém que é santo, são os santos. Tá? Não é um time de futebol, tá? Os santos. Mas são aqueles que foram chamados, né, da definição que vocês sabem, aqueles que foram separados por Deus, pelo Senhor, tirados do mundo, né, tirados de dentro para fora e colocado dentro do corpo de Cristo. É a mesma identificação que as Escrituras, né, como um todo, Antigo e Novo Testamento, eles vão nos ajudar, né, nessa compreensão. Havia no Antigo Testamento, né, entre Israel, objetos separados, objetos consagrados, né, pessoas sagradas, né, consagradas para o Senhor, locais, monte, e dessa forma, quando falavam, né, olha, isso está separado para Deus, dizia que fazia parte da utilidade de Deus para com aquilo. E no Novo Testamento, quando os crentes eles são chamados de santos, não significa que eles estão num patamar maior. Não significa que eles são canonizados, né? São pessoas super especiais que pararam de pecar, mas significam que eles foram consagrados para o Senhor. Em Cristo, eles são tirados de uma posição e colocados em outra. Dessa forma, então, é que eles são enxertados no corpo e fazem parte, então, do povo de Deus. Então, ser membro da Igreja de Cristo, ser participante da graça de Cristo, é ter esse entendimento, não sentimento, entendimento que nós somos em Cristo. Em Cristo nós somos santos. Tá? Não tem como ser santo fora de Cristo. Tá? Então, aqueles irmãos de Filipos, eles tinham a saudação de outros santos, né, de outros irmãos, porque eles tinham a unidade do corpo, né? Eles estavam reunidos na igreja do Senhor. Então, seria dizer, né, numa localidade, havia uma igreja local, e numa extensão maior, a igreja universal. Então, era uma igreja local saudando a outra, né, ou a outros, e dessa forma, em regiões diferentes, podia haver, né, uma, eu diria, pequena porcentagem dessa igreja universal. Tá? Então, os irmãos em Roma, não fazendo algo exclusivo, né, apenas para os romanos, mas eles externando para outros irmãos que estavam em Cristo a saudação. É justamente isso que o Evangelho faz. Ele junta judeus e gentios. O Evangelho, nós dizemos que ele é para todos. Tá? Não há caso perdido para o Evangelho. Ele é para pobre, para rico, negro, branco, escravo, livre, para estudado e não estudado, né? Ele é para todos, ele alcança todos os homens. Tá? Então, nesse modo, é que aqueles que estão em Cristo, eles conseguem ter, vamos dizer, esse elo, né? Essa percepção da unidade, porque eles têm algo comum
né, e esse algo comum faz com que eles também tenham interesse nos irmãos, né? Então, a igreja de Roma poderia ser bênção para a igreja de Filipos, a igreja de Filipos poderia ser bênção para Corinto, ou para igrejas próximas à região. Então, não é cada qual agindo por si, tá? Mas em localidades diferentes, os irmãos podem viver, né, para a glória de Deus e se auxílio uns para com os outros. E aí, nessa parte também que não há, né, uma localidade específica apenas para os cristãos, perceba também na difusão, né, que o evangelho ele faz. Essa difusão chega em localidades difíceis. No verso 22, quando ele fala, todos os santos vos saúdam, vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Eu acredito que quando essa carta ela foi lida em Filipos, os irmãos tomaram um susto, que não era normal ter esse tipo de saudação, e principalmente na localidade em que Paulo ele fala onde estavam esses santos, né? Eram pessoas que estavam trabalhando, né, ou ligado ali à política, pessoas que estavam ligado, de certa forma, ao serviço ao império. Então, esses da casa de César não significa literalmente que eram parentes, né, direto de César, mas a ideia é aqueles que administravam, oikos, né, aqueles que serviam ao governo, né, poderiam ser escravos, poderiam ser secretários, né, militares, como ele expressa em 1:13, né, que a guarda pretoriana, o FBI romano, chegou ao conhecimento do evangelho, o evangelho também estava passando por eles, tá? Mas a ideia é que a nobreza também, né, o Senado, eles estavam vendo o testemunho do evangelho, e havia santos ali também servindo, né, no império. Então, aqueles santos também, eles mandavam uma saudação para a igreja de Filipos. Tá? Então, é algo que nós vemos, né, na realidade do evangelho, que nos faz ficar admirados. Porque o evangelho faz com que a igreja ela consegue fazer esse misto, né, de união de pecadores. Tá? Pecadores diferentes, eles podem ser aproximados em Cristo, através do arrependimento, e dessa forma, aqueles que trabalhavam para o império, eles também serviam de forma pura, de forma gloriosa a Deus. Então, sempre pensa dessa forma, né? É Deus que nos faz homens e mulheres santos, é Deus que nos coloca na posição em Cristo, nos coloca na sua igreja, e aí esses da casa de César nos leva a pensar que há uma extensão, né, uma difusão do evangelho. Tá? Então, em qualquer localidade que você trabalha hoje, uma forma de aplicação, se você é um professor, uma professora, né, temos aqui algumas, um contador, um construtor, um comerciante, o testemunho do evangelho através da sua vida deve ser uma realidade, porque você adentra em espaços que talvez eu, como pastor, ou algum dos irmãos, não conseguiríamos com fácil acesso. Tá? Então, pense assim, Paulo, ele talvez não conseguiria, de uma forma solta, né, e livre, adentrar nos palácios de César e ficar propagando o evangelho. Mas Deus tinha esses irmãos
que podiam dar bom testemunho, né? Podia fazer com que o evangelho ultrapassasse aí esses limites, né? Ou chegasse a lugares em que talvez nós achávamos impossível chegar. Tá? Então, quando há essa difusão, né, nós chegamos à compreensão, né, de que Deus ele liberta homens, ele livra, né, os escravos do pecado, ele faz com que eles se tornem livres e vivam para a graça de Deus. Então, os da casa de César é uma lembrança aqui, os santos, né, da casa de César, que mesmo apesar das ameaças, mesmo apesar do poder, né, que César ostentava, era Deus que reinava. Era Deus que era o Senhor das suas vidas, e esses homens eram homens que estavam no mundo, né, mas não faziam parte do sistema, eram homens que eles estavam em constante aperto. Se César era alguém que queria ter poder, era alguém que queria ter autoridade e deveria ser reverenciado, esses irmãos, eles faziam uma reverência maior a Deus. Eles eram, né, pessoas que brilhavam de um modo fácil e as pessoas conseguiam identificar que eles pertenciam a Jesus Cristo. É o que Deus faz conosco. É o que Deus faz com os santos da casa de César. Aqueles que estão nesse mundo e ainda vivem as suas vidas, né, têm as suas responsabilidades, mas é o Deus que nos coloca em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, para que a sua luz brilhe. Os acessos aos palácios de César faz com que haja testemunho, haja propagação do Evangelho. Então, nós conseguimos, pela graça de Deus, adentrar em lugares que humanamente seria impossível. Tá? Então, esses santos mandavam saudação aos santos lá de Filipos. É uma lembrança, né, do Paulo preso dizendo, olha, tem crentes aqui também. Eles não estão servindo a Baal, né? Tem crentes aqui passando por sofrimentos e eles mandam os cumprimentos a vocês. Os santos da igreja. No verso 23, nesse quadro, nós também vemos a suficiência da graça de Deus para com o seu povo. A afirmação dele é assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então, a graça que é de Cristo, não é a minha, não é a sua graça, nós não temos, mas a graça proveniente do Senhor. A graça, na definição que nós temos, e sabemos, é um favor imerecido, né? Um favor que nos leva, né, a pensar na nossa pequenez, em não termos méritos, mas de um favor que brota do coração de Deus e chega, é acessível aos pecadores. Então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O interessante é que o apóstolo, ele coloca sempre aqui numa coletividade, né? Ele não diz que é a graça do meu Senhor, do meu Cristo, né? Mas que é a graça do nosso. A graça do Senhor Jesus Cristo que alcança o vosso coração, o coração do seu povo, o coração da igreja. Ele que é o Senhor da igreja, ele que é o Deus, né, que é o Messias, que é o ungido de Deus, aquele que foi separado para um plano específico, salvar o
os homens de uma condição terrível, é essa graça que está acessível para nós, né? É a graça do início da nossa salvação e a graça também que é contínua, né, ao longo aí da nossa vida e no final da nossa vida. É aquela graça que 2 Coríntios 8:9 nos lembra que o Senhor, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. É a graça aí que nos liga ao nosso espírito, né? O local onde nós somos capazes de ter comunhão com Deus. Cristo controlando a nossa vida, controlando o nosso espírito, nessa afirmação que ele encerra a sua carta, nos desejando aí essa bem-aventurança, né, da graça de Deus estando em nós. Em Filipenses 4:7, ele afirma lá que a paz de Deus guardará os vossos sentimentos e os vossos corações. E aqui ele afirma que a graça do Senhor Jesus Cristo está com o vosso espírito. Deus nos sustentando, nos fortalecendo em todos os lados, em todos os momentos, né? É a graça que nos anima, é a graça que nos reveste, nos restaura, é a graça que nos faz viver para o inteiro agrado de Deus. É a graça que nos anima a viver, nos anima também a externar, né, esse ânimo aos outros irmãos que também são agraciados pelo Senhor e que assim eles tenham, né, uma continuidade no seu viver para Deus. Então, nessas despedidas, né, nesses cumprimentos, o que nós temos aqui é um quadro da Igreja de Deus. Crentes saúdam crentes. Crentes têm a mesma ligação, o mesmo elo, eles são santos no Senhor, e dessa forma eles podem, então, viver, né? Eles podem partilhar e ajudar uns aos outros, porque estão no Senhor Jesus Cristo. Então, nós chegamos aqui no final dessas exposições sequenciais, e agora nós temos um desafio. O desafio maior é de praticar o que Deus ele nos tem falado por meio dessas cartas, de conhecer não apenas de modo racional, mas de um modo experimental, né, de colocar aquilo que nós assimilamos, unir fé e prática, e dessa forma sermos ainda mais abençoados. O meu desafio, né, para os irmãos, o que eu estava fazendo também nessa manhã, é de ler mais uma vez essa carta, de você tentar enxergar a sua posição em Cristo. Veja a suficiência de Cristo também durante essas cartas, durante a lida, né? E à medida que você relembre, talvez, de uma exposição, ou relembre de algum estudo, em como Deus ele é gracioso em nos auxiliar e nos desafiar por meio de suas promessas. Veja o Cristo, né? E tenha nele a disposição correta de servir ele de todo o coração. Tá? Então, à medida que você lê, tente achar aquelas frases que estão relacionadas a Deus, né? Muitas vezes em Filipenses você vai ver o termo em Cristo, né? De Cristo, no Senhor, do Senhor. Então, esses são termos importantes que nos faz, vamos dizer, ver a nossa posição em Deus. Note sempre a alegria, saltitando em todas as páginas, né? A alegria que nós temos em Cristo do Senhor. Então, nós temos
muitas formas, muitas disposições em Cristo de vivermos o Evangelho de forma correta, de sermos encorajados a servir ainda mais o Senhor, sob qualquer circunstância. Então, a minha oração e o meu desejo é que o Senhor, Ele continue sustentando a sua vida, continue te moldando a ser como Cristo, e que você se aposse aí das promessas que nós temos em Cristo. Tá? E uma dessas promessas que é certa é justamente essa da graça do Senhor, sendo algo certo para as nossas vidas, de que qualquer condição que nós iremos passar, que nós iremos viver, a graça do Senhor ela é suficiente para todos nós. A graça do Senhor vai nos ajudar, ela vai nos firmar, ela vai nos guiar, ela vai nos chegar até, vai nos ajudar a chegar, até a promessa final, até o lugar final, que é a presença do nosso Deus. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, seja com o vosso espírito. Os da casa de César, os que servem ao Senhor ainda nesse mundo, que são santos, eles continuem a servir ao nosso Deus e Pai. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, aí saudamos, uns aos outros aí, que são santos, a viverem aí de uma forma digna para o Senhor. Pois. Vamos orar nesse momento, e aí a gente passa aí só uns avisos, tá? E vamos para o encerramento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Nós agradecemos porque em Cristo nós estamos agora numa nova posição, como santificados. Em Cristo temos o acesso, em Cristo temos agora a disposição de servir ao Senhor de coração, de ser auxílio também aos nossos irmãos em qualquer lugar desse mundo. Muito obrigado a Deus, porque nós servimos a um Deus santo e verdadeiro. O Senhor nos ajude a crescer, nos ajude a termos interesse pelos outros, a termos uma disposição como Cristo teve, a amar o Senhor de coração, a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nos auxilie, ó Deus, a ter as nossas ansiedades lançadas sobre Ti, a buscarmos ao Senhor em oração, a difundir, ó Deus, ainda mais o Evangelho do Senhor, a perceber que o Senhor está trabalhando em nossas vidas e confirmando, ó Deus, a boa obra que já começou. Nos auxilie, ó Deus, a viver de uma forma agradável a Ti. Muito obrigado por fazermos parte da Igreja do Senhor e nessa localidade, nessa cidade, nesse bairro, nos ajude a brilhar, nos ajude a difundir, a testemunhar desse santo evangelho que nos alcançou e que pode alcançar qualquer pecador. Muito obrigado a Deus pelo privilégio que temos, pela posição que temos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia a vivermos para o Senhor, a devotarmos lealdade a Ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pois não, Sandra, qual é a Falando sobre a graça de Deus, eu fiquei empolgada aqui, pensando na reunião das mulheres, pedir a oração dos irmãos que continue orando sobre o nosso ano. Ok. Para que Deus abençoe, nós estamos estudando os atributos. Saber quem é Deus, conhecer mais. Os atributos de Deus. Então, começa no dia 5 de março. Tá, 5 de março é o aviso da Sandra. Recomeçará aí a reunião das mulheres. Sobre os atributos de Deus. Elas estão estudando sobre os atributos, vão, na verdade, dar continuidade esse ano. E aí ela dá mais informação sobre o horário
para as irmãs, tá? Então, é nas sextas, né, sempre? Sexta-feira. Então, aí reserve uma sexta-feira. 5 de março. Eu acho que 1h30, mais ou menos, é o tempo de A gente vocês. tem procurado ficar dentro de 1 hora, mas pode passar até 1h15. Uhum. Então, aí, reserve um tempo aí para que elas, juntas, né, conheçam sobre esse Deus maravilhoso e assim possam adorar melhor esse Deus. Então, a partir de 5 de março, volta aí as reuniões das mulheres. Estou orando sobre isso. Online. A gente está orando. Tá? Então, qualquer informação, nos avise e nos passe aí, tá bom? Então, eu aguardo os irmãos na parte da tarde, se assim o Senhor permitir, de forma online. E desejo uma boa semana para todos, tá? Um bom domingo, um bom almoço, que o Senhor os abençoe. Tem dever de casa. Ok. Pode falar? Pode falar. No livro, a gente está revendo os 9 capítulos. Tá. Os 9 capítulos do livro. Deixa para dar esse aviso mais para tarde, que é melhor. Porque senão eu vou ficar só repetindo aqui a sua... E aí de tarde ela dá melhor, então, a questão do dever de casa aí para as irmãs, tá? Isso, dever de casa. E aí vai auxiliar melhor. Então deixa eu só dar uma passada aqui para os irmãos de casa ver os nossos presentes. Deus abençoe a todos. E aí, então, possivelmente nesse próximo mês, tá, os irmãos vão ficar de forma online. Os nossos irmãos de grupo de risco, são os diáconos, eles estão aí fazendo as suas quarentenas, e aí nós estaremos fora aí para férias. Orem uns pelos outros, né, tentam participar dessas reuniões. Esse também é um período em que a igreja começou a ter uma reforma ali na parte externa. Esteja orando também por isso, né, pela vida do André. Proteção também a ele, né, durante esse período. E aí, se o Senhor permitir, aí no final do mês de março, nós já estando de volta, os irmãos podem chegar com a igreja mais zerada, né? E aí, nós dando aí continuidade aos nossos trabalhos, tá? Então, qualquer outras informações a gente dá na parte da tarde, onde nós estaremos aí vendo os irmãos, né? Acessíveis aí com os irmãos, tá bom? Então, até amanhã nós estamos aqui no bairro, na cidade. Qualquer coisa aí nos ligue, tá? E nos informe aí como nós podemos servir. Então, Deus abençoe os irmãos, tá? Uma ótima semana, um ótimo domingo, um bom almoço, tá? Deus continue guardando a todos. Um ótimo dia para os irmãos de casa também. Irmão Sérgio, tá? O irmão Sérgio é aquele militar que eu falei para os irmãos, né, que está no Acre. Ele já está aqui na ilha, tá? Os irmãos saúdam vocês, dá bom dia. Um abraço para a família. Rita, um abraço. Rosilda, Deus abençoe a todos, tá? Um abraço a todos.